Olá, povo de Deus, sexta-feira, 14 de julho de 2023, 14ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 46, de 1 a 7, 28 a 30, e Mateus 10, 16 a 23. Naqueles dias, Israel partiu com tudo o que tinha. Ao chegar a Bersabé, ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaac. Deus falou a Israel em visão noturna, dizendo-lhe: Jacó, Jacó. Ele respondeu: aqui estou. E Deus lhe falou: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, pois lá farei de ti uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo ao Egito e te reconduzirei de lá quando voltares. E é José que te fechará os olhos. Jacó levantou-se, deixou Bersabé e seus filhos, o puseram com as crianças e as mulheres sobre carros que o faraó enviara para os transportar. Levaram também tudo o que possuíam na terra de Canaã e foram para o Egito. Jacó com toda a sua família, filhos, netos, filhas e toda a sua descendência. Jacó enviou Judá na frente para avisar José e fazê-lo vir ao seu encontro em Gessém. E chegaram à terra de Gessém. José mandou atrelar seu carro e subiu a Gessém ao encontro do pai. Logo que o viu, lançou-se ao seu pescoço e, abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José: agora morrerei contente, porque vi a tua face e te deixo com vida. Um tema permanente na vida do povo de Deus é a peregrinação. São migrantes que partem de uma terra a outra, levando tudo o que têm, mas sobretudo a esperança por dias melhores. Na bagagem vai a certeza de que Deus os acompanha e os protege. Hoje temos a migração de Jacó e Israel para o Egito. É um dos textos que justifica a presença do povo israelita no Egito do faraó. Deixa Canaã, a terra prometida, e vai para o Egito. A volta à terra prometida, saindo do Egito, será tema do segundo livro da Bíblia, isto é, do Êxodo. A restauração da família de Jacó e Israel se dá no Egito, onde José, o filho querido de Jacó, que tinha sido vendido pelos irmãos aos ismaelitas, está de governador. Jacó tem certeza de que ele mesmo não voltará a Canaã, por isso se diz que José te fechará os olhos. Emocionante o reencontro de José com seu pai Jacó. Da parte de José foi abraço e choro, e da parte de Jacó, a alegria por ter visto novamente o seu amado filho e a convicção de que agora poderá morrer tranquilo. Outro tema interessante da perícope de hoje é a presença de Deus em terra estrangeira, pois Deus acompanha Jacó e Israel na sua ida ao Egito e depois, com mão forte, fará o povo voltar para Canaã. Mateus 10, 16, 23, disse Jesus aos seus discípulos: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito de vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa de meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo.
Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Quando o Evangelho de Mateus foi escrito, tudo isso que aparece na recomendação de Jesus no seu discurso missionário aos discípulos já tinha acontecido ou estava acontecendo. Muitos discípulos e seguidores de Jesus já tinham sido presos, levados aos tribunais e executados por anunciarem e testemunharem a boa nova como Jesus os havia instruído. Os apóstolos Pedro e Paulo já tinham sido martirizados, o primeiro no ano 64 e o segundo 67, tempo de dominação de Nero, o incendiário. Portanto, a comunidade pôde reler as instruções de Jesus em vista do que estava vivendo depois dos anos 70, onde Jerusalém e o templo tinham sido destruídos. Interessante observar que as recomendações de Jesus para a missão estejam sob a perspectiva escatológica. Não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Isso para indicar que o testemunho deve ser até o fim. Temos hoje 4 animais: ovelhas e lobos, serpentes e pombas. A mansidão das ovelhas e a simplicidade das pombas contrastam com a esperteza dos lobos e a prudência das serpentes. Os discípulos deverão observar tais comportamentos para se precaverem e atuarem positivamente no anúncio do reino. As perseguições são de origem interna, sinagogas, família, e externa, governadores e reis. Porém, as que mais doem são as familiares. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Lembro-me de que na época da ditadura militar no nosso país, um bispo me dizia: quando as incompreensões vêm de fora, a gente entende. Mas quando vem de quem deveria estar do nosso lado, nos apoiando, é difícil suportar. A mansidão e a não violência do missionário não são fraqueza nem masoquismo, mas vivência de duas virtudes aparentemente opostas. A prudência da serpente, como exercício de inteligência vigilante, realista e crítica, que evita o engano. A simplicidade da pomba como exercício de um procedimento límpido e confiante, próprio de quem sabe estar nas mãos de Deus Pai misericordioso e bom. Nos tribunais há que confiar na presença e na ação do Espírito. O futuro do discípulo não é de calmaria, mas quem suportar ser odiado, não pelos seus crimes, mas por causa de Cristo, será salvo. Quem perseverar até o fim, verá a salvação, a libertação. Um beijo no seu coração.